gente vai discutir, vem cá, um tema crucial: o cuidado com os pais idosos. Nós, filhos, nós precisamos aprender a ser pacientes, entender as limitações e respeitar a autonomia de cada um. Não adianta brigar, tentar mudar comportamentos, mas sim ajustar nossas atitudes para apoiar nossos pais com mais compreensão e amor. Então, participa com a gente aqui do nosso bate-papo. Aqui no nosso estúdio, a gente recebe a psicóloga Camila Vilela. Boa tarde, Camila, seja bem-vinda. Boa tarde, Roberta, obrigada. Obrigada a você. A gente também recebe Deila e Miri Érica. Elas vão contar pra gente as experiências delas com os pais. Alguma de vocês duas teve uma fase que batia mais de frente e decidiu mudar o comportamento? Foi com você, Mirielle? Sim. A minha mãe, houve uma separação ela ficou com 4 filhas, com 24 anos. E o meu pai era o herói e ela a vilã. Sendo que, na verdade, com o tempo, eu percebi que ela era tão vítima quanto eu. E eu a via como minha irmã mais velha, chata, que me incomodava. E a minha avó, que nos criou, ela era para mim a minha mãe, e eu desagradava muito a minha avó por não honrar a minha mãe. Então, através de muita pancada, eu pude reconhecer que a minha mãe, ela era tão vítima quanto eu, naquela toda a história que a gente viveu, porque 24 anos é uma idade muito nova para ter 4 filhas, ser abandonada e totalmente insegura. Ainda bem que tivemos família, né, para nos apoiar. E foi aonde eu consegui liberar perdão. E hoje ela, né, já está na fase de idade mais avançada, mas graças a Deus, hoje eu tento, o Natal mesmo, ela quer que seja lá na casa dela, então nós fazemos questão que seja lá. Por quê? Porque nós não sabemos do dia de amanhã, ela está com pneumonia hoje, então, quer dizer, nós temos que cuidar. E eu me arrependo muito da forma que eu falava, eu era muito grosseira, muito rebelde. E você, Deila, também teve esse comportamento, uma fase um pouco de bater um pouquinho mais de frente com seus pais e mudou esse comportamento? Sim, Roberta, já tive, já debati com meu pai, mas chegou um ponto que eu percebi que não valia mais a pena debater, né? A idade vai chegando, ficando mais velhos, e aí já passa outro sentido, né? Eles ficam bastante teimosos, né? Aquela coisa assim. E aí você pensa, não, poxa, meu pai cuidou tanto de mim, agora chegou a minha vez de dar atenção, carinho, amor, tudo de bom para ele, né? Olha só, esse relato das duas vai de encontro com um trechinho, já você vai falar pra gente, Camila, dessa mudança de comportamento, o que nos leva a essa reflexão, que a gente vai ver agora um trechinho de um vídeo que está circulando aí na internet, do poeta, né, e cronista, o Fabrício Carpinejar, que nos leva a uma reflexão sobre o nosso tratamento com os nossos pais. Olha só. Depois que os pais completam 80 anos, não se deve mais brigar com eles. Não se deve mais querer mudá-los. Eles são daquele jeito. Tomei essa decisão na minha vida. Não discuto mais com meus pais, não importa o que aconteça, se concordo ou discordo deles. Minha mãe tem 84 anos, meu pai tem 85 anos. Nenhum desentendimento será maior do que o amor. Eles têm o direito de ficar de mal comigo. Eu não tenho esse privilégio. Eu me farei de louco quando eles se mostrarem bravos. O que me cabe é me manter próximo, atento e acessível a qualquer necessidade. Aposto que você aí de casa já fez uma reflexão, né? Camila, por que, né, que a gente está falando assim, embora a gente sempre possa evoluir enquanto estamos vivos, né? Mas por que chega num momento que não vale a pena mais ficar no embate com o pai e com a mãe e simplesmente oferecer amor e carinho? A gente precisa pensar, Roberta, que é uma geração muito diferente.
Então, assim, tem coisa que não vale a pena porque é uma cultura diferente, foi uma criação diferente. Então, assim, você vai entrar nesse desgaste, nesse debate diário por assuntos, assim, que talvez não mudem. Não porque não é possível de ser mudado, que é algo rígido, mas, assim, algo que já está ali acompanhando há tanto tempo. Então, assim, vale a pena essa briga? E aí, quando o poeta fala, né, 80, 84, 85, então, assim, a gente vai abrir uma porta de uma briga, de uma desavença, que a gente não sabe se vai ter tempo de fechar. Então, assim, vale a pena, sabe? Entrar nesse embate, entrar nessa disputa, querer comandar os pais que tiveram vidas ativas até, ou tenham vidas ativas ainda, né? E a gente vai impor nossa opinião, impor nossa vivência, impor, em vez de acolher, de estar junto, de construir. Então, acho que é muito a questão do cuidado. Não é do desistir, mas do cuidar mesmo. Então, assim, precisa, né? Realmente, você enquanto filha, eu enquanto filha, a gente precisa impor nossa opinião, a gente realmente precisa impor que a gente está certo o tempo todo, ou a gente pode acolher, a gente pode dialogar, a gente pode chegar em acordos. Eu acho que o caminho é mais esse, assim, é do cuidado mesmo. Mas isso é um exercício, isso é uma evolução, né? Como é que foi? O que foi a virada de chave para você, né? Na verdade, o que foi a virada de chave você já falou. Mas como é que foi colocar isso na prática, Mirielle? Beta, foi muito difícil. Muito difícil porque ela é tão difícil quanto eu. Então, nós, tipo assim, tínhamos dificuldade de se comunicar. Mas eu li um livro muito pequenininho que uma cliente minha, quando eu tinha um salão, me deu para ler, que é O Valor de um Perdão. E nesse livro falava justamente o que a moça passava, era o que eu estava passando. E, inclusive, no final do livro, falava que nós devemos honrar os pais da gente, independente do que eles sejam com a gente, do que eles façam por nós, se é bom, se é ruim. O que importa é que nós devemos honrá-los. Então, eu vi que aquilo era necessário para que eu tivesse paz, saúde, para que a minha vida seguisse. E foi daí por diante que tudo na minha vida mudou. E para você, Delia, como é que foi conseguir colocar isso em prática? Tipo, eu tô determinada, não vou mais criar embate com meu pai, com minha mãe. Né? Mas foi o quê? Da noite para o dia, colocou na cabeça e foi? Foi quando, assim, meu pai começou a ser dependente de ir ao médicos, né? Aí eu comecei, chegou a hora de eu ter mais calma, tranquilidade, né? Dar mais amor, mais carinho, afeto. É isso que meu pai está precisando para eu conseguir ajudar ele, né? Os acompanhamentos, né? Então, foi isso que aconteceu. E, gente, eu amo meu pai, minha mãe, é tudo para mim, são os meus pais. Meu pai é um amor. Ó, já fala logo o nome dele, ele está te assistindo? Tá, paizão, um beijão para você, te amo, tá? Como é que é o nome dele? Valdir. Ô, seu Valdir, obrigada pela audiência. A gente tem aqui já comentários chegando. Manda pra gente aqui o seu relato sobre esse assunto. Você teve uma fase em que você batia muito de frente com seus pais? O que fez mudar o seu comportamento? Como é que está hoje a relação de vocês? Aqui no nosso WhatsApp, também no nosso Facebook, a Carla Loureiro participa com a gente. Beijo, Carlinha! Ela diz... boa tarde, Robertinha, todas aí de casa. Então, a solidão é um estágio muito delicado na vida dos pais. Percebendo isso, notei que a minha mãe estava se sentindo assim. Hoje ela vive comigo, trabalhamos juntas e o melhor foi meu marido que tinha pensado nisso, fez a proposta. Antes éramos 3, agora somos 4, por puro cuidado e amor a todos. Que lindo esse relato. A Clara Ribeiro Campos também participa com a gente, maravilhosa. Ela diz, Roberta, sempre cuidamos dos nossos pais até o final, sempre muito protegidos, amados. Graças a Deus cumprimos o maior mandamento com a promessa, que é honrar pai e mãe. Também tem o relato da Maria da Conceição. Meus filhos são minha vida, mas a minha filha mais velha, dos 13 até os 16 anos, era rebelde e até bateu na minha cara. Hoje ela está grávida de uma menina e fala que se arrepende muito de tudo. Ela diz que tem muito medo do futuro. Eu amo meus filhos. Olha, Camila, é muito arrepiante, né, a gente falar sobre isso. E para quem está em casa agora, fazendo essa reflexão, como conseguir colocar isso em prática? Porque vai muito do que a Mirielle falou. Ela se reconheceu que ela tinha também um temperamento difícil, que batia de frente com a mãe por conta disso. Então, depende muito mais da mudança de um comportamento da pessoa, né? Então, Roberta, são construções diárias. Eu acho que é importante a gente pontuar algumas coisas. Primeiro, que toda relação ela é construída. Então, não adianta também a gente ter uma relação
muito abusiva, de violência, desde a infância e querer na vida adulta, querer no idoso, né, cobrar um afeto que não foi construído. Então, isso é muito complicado. Então, acho que isso é um ponto inicial. E aí, quando eu coloco isso, a gente precisa ter cuidado também de que não existe uma dívida, né? A gente, enquanto filho, faz o que a gente acredita, mas não é uma dívida. Então, a gente não pode cobrar também. Então, eu fiz isso, tive essa relação porque eu quero que ele faça tal coisa. Então, a gente faz como escolhas, né? E aí, quando a gente fala também essa questão do cuidado, dessa mudança de chave, muitas vezes vem através da doença, né? Quando a gente vê o pai e a mãe adoecendo, tem essa mudança. Mas a gente está falando de relações saudáveis também, né? Tem relações que precisam ser cortadas, né? Existem pais abusivos, violentos, de inúmeras formas, e que essa relação precisa ser cortada, inclusive para a sanidade ou para a vivência mesmo, sabe? Para manter a vida. Então, assim, é importante também pontuar que nem toda relação é tão romântica assim, né? Muito bem dito, que a gente está aqui falando de relações saudáveis, pessoas que se dão bem, pais e filhos que se dão bem no dia a dia, né? Que por vezes ou outra acontece, né? Algum desentendimento e que você acaba tendo aquele temperamento mais impulsivo na hora de resolver essa questão. Mas é sobre isso que a gente está falando, e não relações abusivas, viu, gente? Aí já vale uma análise muito mais profunda. Tem aqui um comentário, meu filho mais novo já age assim comigo. Já o mais velho debate e falta pouco infartar, gente. E aí, vamos lá, como é que é isso na prática para vocês? Por exemplo, se você discorda de uma atitude que sua mãe teve, e aí você engole, você fica quietinha, não bate mais de frente ou não? Fala mais de outra maneira, como é que é? Hoje eu penso bem antes de falar, mesmo sendo impulsiva. E, além do que, ela é uma pessoa da igreja, como eu, mas nós temos pensamentos diferentes. Então, a religiosidade prevalece muito forte nela e eu tento mostrar para ela que aquilo não é o correto, mas ela bate o pé dizendo que aquilo está na Bíblia. Então, o que eu tenho que fazer? Me calar, porque não adianta. E vale mais a paz? Muito entre mais, vocês duas. Muito mais. E para você, Deila? Eu também não debato muito com meu pai, não. Às vezes eu falo assim, paizinho, não é assim, é assim, desse jeito. E com essa voz mansa? Ou não, de vez em quando sobe um pouquinho? Não, é com essa voz mansa mesmo, com carinho especial que eu tenho por ele. Então eu falo dessa forma, paizinho, não é assim... É assim, paizinho. Aí ele fala assim, olha para mim, tá bom. Aí ele faz, entendeu? Acaba que dá certo. Acaba que dá certo, porque não adianta ficar debatendo. Se eu debater, aí que ele toma aquela bronca assim, não vou fazer isso. Aí não faz, entendeu? Acontece isso, né, Camila? Se bater de frente, às vezes é até pior mesmo, né? Você confronta, então, quando a pessoa já aumenta o tom, já vai para a briga, você já entra no embate. Então, já cria uma armadura, né? Então, opa, não quero nem escutar. E aí, quando você faz o diálogo, você conversa, você acolhe, você entende o ponto de vista, fala o seu, o diálogo flui de uma forma muito melhor, né? Perfeito. Acho que a gente levou essa reflexão para você aí de casa, né? Vale a pena repensar a maneira, como é que é a relação com seus pais, tá certo? E também com seus filhos.